Olá, diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Seja bem-vindo, bem-vinda. E no e-mail que está vindo aqui, olha, apesar de ser um e-mail longo, é uma história muito interessante que acontece com muita gente. Ou seja, eu me interesso por alguém, aí a pessoa não está nem aí, você entendeu? Mas a pessoa não decide o que quer, sempre me deixa ali, parece que eu estou sempre no banco de reserva. Vamos entender essa história de uma vez por todas para a gente sair desse banquinho de reserva? Então acompanhe o e-mail todo até o fim, para você entender, certo? Roda a vinheta. E antes do e-mail de hoje, quero saber a diferença entre gravação gratuita, que é esta que vai ao ar no YouTube, e gravação privada, que é compartilhada somente com você, não tem fila de espera, você já recebe a análise do seu caso no outro dia. Clique aqui e assista ao vídeo explicativo com a diferença entre uma e outra e como você pode, portanto, adquirir a gravação privada. Vamos então ao e-mail dela. Olá, André. Tenho assistido seu canal e gosto muito dos vídeos que tem me ajudado bastante. Parabéns pelo belo trabalho. Muito obrigado. Vou contar minha história e peço seu ponto de vista. Vou dar nomes fictícios aos personagens. Bom, então se é nome fictício eu posso falar, né? Alice, ela colocou, e Edu. Então tá bom. Alice e Edu. Conheci o Edu há uns 6 meses atrás em um site de relacionamento. Conversamos e logo nos atraímos. Ele falou que estava buscando um relacionamento sério e eu também estava. Então passamos a nos encontrarmos para nos conhecermos melhor. Infelizmente, até hoje, na minha vida, eu não tive bons relacionamentos e aquele estava sendo tão especial que em um mês eu já estava apaixonada. Estava carente, hein? Foi então que decidi me entregar para ele, sexo. E em seguida ele me pediu em namoro. Aceitei e levei a sério, mas ele não. No final de semana seguinte, véspera de sua viagem de férias, eu gostaria de vê-lo, mas não foi possível devido a alguns compromissos com a turma da faculdade. Falei para ele do meu desejo de vê-lo, antes dele viajar, e o mesmo informou que a gente se veria sim. Quando chegou no domingo, ele falou que estava com muitas saudades, mas que não poderia me ver porque estava cansado. Eu queria tanto vê-lo que me senti irritada e de impulso terminei com ele, justificando que não quero estar com alguém que não demonstra interesse da mesma forma. Terminei por autodefesa, por estar me sentindo rejeitada. Reconheço que errei. Nesse momento eu me senti frágil. Ele me falou muitas coisas que tocaram meus sentimentos profundamente e despertou em mim uma sensação da perda daquilo que eu mais queria, ser amada por alguém que era especial para mim. Falou coisas do tipo: me sinto triste por perceber que para você o que a gente estava vivendo não era tão especial quanto para mim estava sendo, e agora percebo que foi em vão dedicar meu amor a você. E aí faz também um estardalhaço, né? Pedi para ele voltar e ele aceitou. Ele, que falava comigo todos os dias, passou a falar muito pouco e deixou de ser carinhoso, de se importar comigo e demorava muito para responder uma mensagem e quando respondia era bem monossílabo, frio e grosso. Eu tentei conversar, falava que se ele não queria mais, eu iria respeitar a escolha dele. Mas eu precisava saber. Ele sempre dizendo que não havia decidido nada e inventando desculpas para a sua ausência. Ou seja, ele não me queria como antes, mas também não queria largar. Passei a sofrer muito, desde então me sentia culpada pela perda. Perdi muito peso apenas nos 2 primeiros dias e tive problemas de saúde também. Ele me tratava com desprezo e indiferença. Então, depois de quase 2 meses tentando, decidi me afastar porque tudo isso estava me fazendo sofrer muito. Acho também que, no fundo, o
O meu erro não foi tão grande para ele mudar tanto comigo, já que era tão especial para ele, até porque erros acontecem e que é impossível ser perfeito sempre. Bom, é impossível ser perfeito, né? Então, ser perfeito sempre, aí já é duplamente impossível. Porque já é impossível ser perfeito. Agora, ser perfeito sempre, né? Nesse período de afastamento, que durou 3 meses, eu tentei me relacionar com 2 rapazes, e quanto mais eu tentava, mais pensava no Edu. Justamente porque a gente faz aquilo que não deve fazer. É nesse momento que a gente tem que se respeitar, que a gente tem que respeitar o nosso momento. É nesse momento que a gente quer porque quer, como se, você entendeu? Eu quero esquecer alguém, então eu vou lá e eu preciso ficar com outra pessoa e eu não percebo que eu estou aumentando o vazio. É igual a pessoa que quer curar a ressaca bebendo mais. Tá entendendo? Eu só aumento o negócio. Só piora. É igual a pessoa que, para sentir aquele efeito da cocaína, precisa cheirar mais. Então, eu vou sentindo cada vez mais necessidade. A pessoa que, né, precisa da pedra, precisa do crack, precisa. Então, vai precisar cada vez mais. E ela vai se afundando cada vez mais. É mais ou menos assim. Quando a gente, ao invés da gente se respeitar, entender que é o nosso momento, a gente sai translocado. Nem existe essa palavra, né? Mas foi criada agora por mim. Saímos translocados em direção de alguém porque eu quero, como se fosse a solução para o meu vazio. E não vai ser. E aí o que que acontece? Quanto mais eu quero buscar em outra pessoa, menos eu vou encontrar. Mais vazio eu vou me sentir. E aí mais eu vou acreditar que aquela pessoa é a única que eu vou realmente gostar. Então, mais eu vou me anular diante daquela pessoa. Mais eu desenvolvo aquela sensação de dependência em relação à pessoa. Tá entendendo? Então, essa ação de ir atrás de alguém, a gente está lutando contra a gente mesmo, porque a gente está reforçando em nós a dependência que depois a gente vai ter da outra pessoa. Eu me sinto perdidamente apaixonada por ele e frustrada por tê-lo perdido. Mas ele nunca deixou de entrar em contato comigo. Todos os finais de semana enviava mensagens chamando para sair em cima da hora. Me sentia a última opção. Eu também me sentiria, viu? O contato dele se limitava a isso. Ele sequer perguntava como eu estava. Não tinha carinho e era ausente. Eu nunca aceitava. Eu queria muito ele, mas não queria só ficar por ficar. Não suporto esse tipo de relação somente de pegação. Parece que a pessoa é um objeto e eu não me sinto bem. Quero carinho e sentir-se especial para a pessoa. Um dia resolvi aceitar o convite na tentativa de voltar a ser como era antes, mas não estava sendo. Ele disse que estava muito ocupado e sugeriu que eu passasse na casa dele para nos vermos. Eu fiquei irritada e magoada, me senti desrespeitada. Não aceitei. Então mandei uma mensagem de voz falando que eu estava buscando uma pessoa que quer compartilhar comigo todos os momentos para ser companheiro e amigo. Não apenas sexo. Que se era somente isso que ele enxergava em mim, que procurasse conhecer outras pessoas, porque eu iria seguir a minha vida e que apesar de gostar dele, eu não aceito esse tipo de relacionamento. Ele se irritou, falou que eu estava sendo incompreensiva e chata. Ficou me enrolando com desculpas do tipo que não tinha tempo e blá blá blá, mas não se posicionou de nada. Decidi me afastar novamente, sei que se ele quisesse as coisas seriam bem diferentes. Um mês depois ele entrou em contato, falando que nunca conseguiu me esquecer e que achava que isso era um sinal que estava gostando de mim. Disse que sentia saudades do meu carinho. Conversou comigo, demonstrou interesse por saber de mim. Será que ele sente saudade do seu carinho? Ou ele sente saudade de saber se você continua tendo ele como o centro da sua atenção? Você está entendendo?
Será que ele sente saudade do seu carinho ou de se sentir o centro da sua atenção? Será que é disso que ele sente falta? Conversou comigo, demonstrou interesse por saber de mim, dessa vez foi diferente. Ou seja, até o momento em que ele percebe que você continua vislumbrando nele o centro, ele continua sendo o centro da sua atenção. A hora que ele vislumbra isso, ele cai fora de novo. Quer ver? Vamos ver? Perguntou se eu estava saindo com alguém e se gostaria de voltar a sair com ele. Eu senti que isso mexeu muito com meus sentimentos e esperança. Aceitei. Falei que deveríamos conversar antes de tudo, mas ele estava com pouco tempo e fomos ao cinema e a conversa ficou para o dia seguinte. Foi bom e não foi. Ele sempre falando que um dia me viu como um amigo colorido, assim como ele é e ficava o tempo todo ligado no celular. Também contou dos lugares que havia saído. Era como se ele esfregasse na minha cara que ele tinha tempo para sair e responder aos amigos, apenas não tinha para mim. Na hora que estávamos abraçados, ficamos logo excitados. Sentimos uma química muito forte e acredito ser esse o motivo pelo qual ele ainda me procura. Ele disse que era louco por mim e por isso não me deixaria e que eu, por favor, não sumisse da vida dele. Falou que no dia seguinte sairemos para um barzinho. Sairíamos, né? No dia seguinte, ele não entrou em contato. E eu também não fui atrás. Fiquei apenas observando como ele se comportaria. 2 dias depois, ele entrou em contato, perguntando por que eu não falava mais. Estava irritado comigo por eu não ter tido a iniciativa de chamá-lo para sair no final de semana, já que ele havia demonstrado interesse em estar comigo. A minha falta de atitude em não ter entrado em contato demonstrava o quão desinteressada nele eu estava. Então, ele estava cansado de ter de tomar todas as iniciativas sozinho. Então, agora ele não iria mais se importar e se eu quisesse, ele que fosse atrás, que ele iria me deixar à vontade. Que a parte dele, para dar certo, ele já fez, e se não deu foi porque eu não fiz a minha. Ai, que nada a ver. Achei um absurdo, pois ele justificou isso levando em consideração o período que estávamos afastados. Eu fiquei louca e sem entender nada. Claro, minha querida, porque agora ele quer inverter a coisa. Ele já viu que ele continua no centro da sua vida, então agora ele precisa transformar você na grande vilã para que ele possa ir embora sem peso na consciência, que é o que ele queria fazer. Ele só veio, viu se ele continua no centro, agora eu preciso me afastar, né? Ah, já perdi o interesse, eu vi que eu tô aqui mesmo, né? Vi que eu continuo. O pior é que ele não me deu a oportunidade de falar, mandou beijos e ficou off. É lógico, né? Porque, claro, vai argumentar. Ele sabe que ele não tem argumento, ele sabe que ele tá errado. Então, é claro, ele fala e pum, bloqueia. Não quero nem ouvir. Ou seja, assim eu fico na paz. É a criança que fala, mas depois a pessoa, ela tampa o ouvido e fala, não tô ouvindo, não tô ouvindo, não tô ouvindo. Criança. Eu senti uma angústia forte no peito. Achei que ele estava brincando com meus sentimentos, pois não é difícil perceber que eu gosto dele. Se não gostasse tanto, nunca mais teria dado uma nova chance diante de tudo. A pior coisa não é terminar, e sim não poder esclarecer as coisas, pois sempre ficam confusas. Eu preferia que ele não tivesse voltado, se era para fazer isso. Mandei uma mensagem questionando que se o motivo era esse, por que ele veio atrás de mim, se eu não estava correspondendo a ele, para agora simplesmente fazer isso, e se era isso, em uma simples conversa poderíamos resolver. Se ele não tivesse uma justificativa coerente com o que aconteceu, eu iria entender que tudo não passou de sacanagem e desrespeito. Assim sendo, esse era meu último contato com ele. Ele ficava online e não visualizava, o que me deixava mais irritada, pois ao contrário dele eu prefiro resolver logo esses mal-entendidos e ele prefere sempre deixar para lá. Para finalizar, ele passou uma mensagem em seguida informando que estava no hospital por ter sofrido um acidente de trânsito e estava muito machucado e iria fazer uma cirurgia. Tive que deixar a última conversa de lado e dei atenção a ele, pois estava numa situação difícil.
A família dele não mora aqui, então falei que se precisasse da minha ajuda era só falar. Ele disse que estava com os amigos. Disse que gostaria de visitá-lo e pedi para ele informar o melhor horário e ele me ignorou. Isso também doeu bastante em mim e foram as conclusões definitivas de que ele não gosta de mim, pois se eu estivesse no lugar dele, adoraria receber a visita das pessoas que amo. Será que ele estava acidentado mesmo? Agora sei que já tenho todos os motivos para seguir em frente, mas eu não estou conseguindo. Sinto uma dor terrível, não consigo fazer nada, sinto-me sem forças para lutar até pelos meus sonhos, que agora até eles parecem sem significado. Penso nele o tempo todo e me sinto aprisionada aos bons momentos vividos no início, que foram os melhores de minha vida. Talvez tudo não tenha passado de uma ilusão, com certeza, que ele agiu assim de caso pensado até que eu me apaixonasse e ficasse nas mãos dele. Já até pensei em ser apenas a ficante dele como ele quer, mas como tenho sentimentos, creio que irei sofrer mais ainda. Nossa Senhora, pelo amor de Deus, mulher! Espanta esse tipo de erva daninha que quer enraizar no pensamento. Ah, eu vou aceitar. Nossa, é sofrimento, mas vai ser um sofrimento na sua vida. Mas pensa num sofrimento, agora multiplica. Vai ser muito pior. Vai ser muito pior você se sujeitar a ser ficante dele do que você passar por essa situação agora. Escuta o que eu estou dizendo, gente. É muito pior se sujeitar a ser ficante. É muito pior se sujeitar a ser marmita. Ele é uma pessoa maravilhosa com a família e amigos, mas comigo ele age assim, como se estivesse escrito na minha testa: você não vale nada e apenas serve para a sacanagem. Como faço para superar todos esses conflitos? Sou uma boa pessoa, bonita e tenho bom emprego. Não entendo porque não encontro ninguém que me leve a sério. Isso é a pior dor para meu ego. Vejo todos namorando e eu sempre sozinha ou apenas com rolos com pessoas que não me valorizam. Sinto muito solidão, pois levo uma vida de muito trabalho e estudo e sem amigos. Tudo que eu queria era ter alguém para amar, mas parece que não sou digna disso. Então, tudo que eu queria era alguém para amar. Você já aprendeu se amar, em primeiro lugar? Será que o problema não está aí? Então, eu projeto, olha, hoje, todos os e-mails que eu estou gravando, menos o da diferença de idade, mas está girando em torno disso. Está girando em torno do quanto as pessoas buscam fora de si a coisa. No meu trabalho, todas as pessoas são casadas ou têm alguém. Eu sou a única ET solitária. Ah, tá. Você é uma extraterrestre. Só porque você é a solitária. Todo mundo é casado, todo mundo não sei o quê. Olha lá. Isso faz com que eu me sinta o quê? Me sinta, então, a diferentona, a que não sei o quê. Então eu preciso, então eu projeto, entendeu? Nas piores pessoas que se achegam a mim. Por isso que depois, então, eu só conheço pessoas ruins. Porque são essas pessoas ruins, o corvo, ele sente o cheiro da carniça de longe, meu bem. De longe. De longe. Você não vê corvo pousando em flor. O corvo, ele pousa nas carniças. Porque a gente demonstra essa fragilidade, a gente demonstra isso, a gente demonstra que a gente necessita, a gente demonstra que a gente quer, a gente demonstra que a pessoa pode pisar, que nós vamos estar na mão dela. Justamente por isso, olha lá, a sociedade coloca, todo mundo é casado, todo mundo não sei o quê, e aí a postura que eu tenho diante de alguém, quando alguém se interessa por mim, é essa postura. É a postura de que eu me sujeito a você, eu faço isso porque você vai ser a minha tábua da salvação, para eu me livrar, entendeu? Você vai me trazer para o planeta Terra, porque eu não quero mais ser de Marte. Eu não quero mais continuar lá. E é aí que a gente se sujeita a isso. Agora, quando eu perceber que o meu território sou eu e pronto, acabou, eu não sou marciano porra nenhuma, e eu tô no meu território, e eu começar a cuidar do meu território, aí eu vou começar a florir. E aí menos urubu vai vir, meu bem. Eu vou começar a atrair borboleta e não urubu. Porque agora eu estou cuidando do meu terreno, eu estou ficando, né, conectado em mim. Aí eu começo a me produzir, tá entendendo? Aí eu começo a me tornar produtivo comigo mesmo. Aí são outros 500. Aí a história é outra. Tanto que, olha, eu já ia falar, inscreva-se. Tanto que, o que acontece?
Você até estava pensando a se sujeitar a ser ficante dele. Não é? Eu me sujeito a uma coisa que eu não quero para mim. Ou seja, eu me sujeito a, né, a comer migalha, entendeu? A comer resto. Tá entendendo? Inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição. Me acompanhe nas redes sociais, Instagram, Facebook, eu coloco muita coisa no Instagram, me acompanhe lá. Se curtiu, dê like, compartilhe com seus amigos. Muito obrigado, beijos no coração e, é claro, um forte abraço.